partir de agora, amigos do Matheus Mendes hoje em campo. Atlético contra o Juventude. Agora é o último jogo antes da final que acontece no sábado. Então a gente destaca a partir de agora nos Donos da Bola e dentro de instantes a gente fala muito do confronto de logo mais aqui nos Donos da Bola que está no ar. Veja aí. Minas no topo, em busca das taças. Oferecimento Blink, a internet que conecta você ao futebol mineiro. É o último capítulo, mais uma vez com portões fechados, antes da decisão da glória eterna. Por esse contexto que alguns jogadores têm que descansar, isso é normal no futebol, isso acontece, entendeu? Para ele estar bem recuperado, para poder chegar na final a 100%. Sem dúvida, é a semana mais importante que vamos ter. O Galo está na final da Libertadores, mas pelo brasileiro tem sido duro. No último sábado, saiu na frente do placar contra o São Paulo, com 2 gols. Vantagem que caiu por terra ainda no primeiro tempo. 1 ponto conquistado e mais 2 que ficam pelo caminho. Infelizmente, realmente, a gente ficou muito triste pelo esse empate, porque saímos com a vantagem de 2 gols na frente, né? Ali no comecinho. Mas sabemos que jogar aqui é muito difícil contra o São Paulo, na sua casa, com os seus torcedores. E não foi só os pontos que o Atlético perdeu. Zaratio entrou no segundo tempo e em 25 minutos foi ao chão. Dores no posterior da coxa. É a sua 4ª lesão apenas neste ano. Infelizmente, tem acontecido isso com frequência. Ele é um profissional extremamente dedicado, ele quer muito estar participando dos jogos, mas são situações que acontecem na carreira dos jogadores. Mais uma ausência importante para a final da Libertadores. Final esta que, segundo os jogadores, tem um favorito. Temos que ser realistas e aceitar que o favorito é o Botafogo. Sem dúvida, o favorito é eles e a gente tem que ralar muito. Temos condição de ganhar? Temos condição de ganhar, sem dúvida. Numa final, são 2 equipes ali e quando o juiz apita, cara, na teoria, uma equipe é favorita. Na prática, é quem tiver melhor. Para o duelo de hoje, Milito deve escalar um time para lá de misto. Os principais nomes, como Hulk, Daverson, Paulinho, Scarpa e Alan Franco, devem ser poupados. Já na lateral direita, o técnico alvinegro tem um problemão. Saravia está suspenso, com o 3º cartão amarelo, e Mariano foi expulso diante do São Paulo por reclamação sem sequer ter entrado no jogo. Quem não tem nada a ver com isso é o Juventude. O time gaúcho vem para BH na busca de pontos preciosos para fugir do Z4. Diante do Cuiabá, na última rodada, transformou uma derrota em um empate nos acréscimos, graças à estrela de Nenê, que começou o jogo no banco. Um jogador maravilhoso, um jogador decisivo, e a gente tem que pensar estrategicamente na relação da equipe. O quanto ele contribui mais, iniciando ou mais no segundo tempo. Mais 90 minutos antes de buscar a glória eterna. O grande problema é que é a sequência do Atlético. A sequência do Atlético, sem vitórias. Isso é que pega. E a escalação do Galo para logo mais? Falei aqui de amigos, o Matheus Mendes. É por aí mesmo, grande galã? Boa tarde. Boa tarde, Everton, Frossá, os Thiagos aí, a turma de casa. Inclusive, estou achando o Thiago Valu bem nervoso hoje. Não, acho Ontem que até já eu vi o esteve, programa, hoje não mais. Hoje ele mal me cumprimentou. Eu só quero dizer o seguinte, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu sábado. Sim. E eu ainda torci pelo bem do Brasil. E foi O que é o bem do Brasil? Foi o que aconteceu. Futebol mineiro forte. Futebol mineiro forte. E ficou mais forte ainda com o Atlético agora ganhando, se Deus quiser, sábado aí essa Libertadores. Olha só, não tem. O Valu vai torcer sábado pelo bem do Brasil também. Também vai, acho que vai. Ou se vai. Acho que vai. Hoje ele tá igual o Júnior Alonso, sem sorrisinho. Olha lá, uma braveza que ele tá. Não tem com medo. Como é que você tolera isso, irmão? Falando sério. Não, mas é porque nós estamos entre amigos. Eu tô do seu lado, pode ficar tranquilo. Como é que você tolera esses caras? Tô perguntando sério. Não vou falar nada. Não. Vou deixar melhor deixar esses idiotas falarem sozinhos. Não, nós estamos brincando, mas hoje não tem porque o Milito correr nenhum tipo de risco, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Zaratio lá no Morumbi, que para mim realmente foi uma perda lamentável, porque seria titular no final, né? Um jogador que estava sendo preservado, bem trabalhado. Agora hoje é os reservas dos reservas dos reservas e eles têm a obrigação de ganhar. Sério? Obrigação. O time reserva do Atlético é melhor que o time do Juventude. São jogadores que estão lá, que já foram até titulares do Atlético e tem obrigação para manter ainda viva uma pequena esperança do Atlético de conseguir uma vaga na Libertadores se acontecer uma derrota para o Botafogo. Não pode abrir mão. Esses caras, claro, eles estão com a cabeça também na Libertadores, mas eu acho que tem que haver uma cobrança de hoje entrar e não é um jogo qualquer.
né? Porque vale aí esses 3 pontos para você encurtar. Se você ganha depois dos 2 últimos jogos, você ainda continua. Enquanto tiver chance... A gente viu recentemente os reservas fazerem um bom jogo. E ganharem, inclusive. Qual foi esse jogo? Fortaleza, né? Empatou 1-1. Não foi Fortaleza, não. Ganhou do Bragantino de 3-0. Bragantino, desculpa. Tempo, Fortaleza empatou. Com o Bragantino, jogou bem com os reservas e ganhou bem. Ai, mas o Bragantino tá no mesmo nível do Juventude. Ou não? Tá. Acho que por aí. E é um jogo importante para tirar um pouquinho de tensão desse Atlético também. Você vinha falando da sequência de resultados negativos, né, Everton? Muito tempo sem ganhar. Se o Atlético ganha esse jogo dias antes da final da Libertadores, o Botafogo hoje tem uma pedreira do outro lado contra o Palmeiras. A gente sabe lá o que vai acontecer, mas ganhando ou não ganhando vai ser um jogo muito tenso. O Atlético vai mais tranquilo, transfere essa carga emocional para o outro lado ainda mais do que já está. Eu concordo com o Breno, acho que é amigo do Matheus Mendes mesmo, como você falou. Não dá nem para falar amigos do Cadu, porque o Cadu tá machucado, né? Você não jogaria hoje. E eu, se sou o Milito, preservo até os jogadores que podem gerar alguma dúvida no Arthur Jorge do outro lado. Por exemplo, Otávio, acho que não será titular na final da Libertadores. Acho que ele vai com Vera e Franco. E não acho que vai com 3 volantes. Acho que ele vai manter o time do River com o Daverson na frente. Agora, se você coloca o Otávio hoje, por exemplo, você fala pro Arthur Jorge abertamente, olha, ele não vai jogar no sábado, tá? Fica tranquilo. Não vai ser 3 volantes. Então, até esses caras que você pode tirar para gerar uma dúvida no outro lado, eu tiraria. Para mim, hoje é Paulo Vitor, é esses caras realmente que estão jogando muito pouco e também acho, estou compreendendo que o Galo tem condição de ganhar o Juventude, mesmo com esse time muito alternativo. Hoje, HG, o Atlético tem que fazer o que ele fez de melhor durante a temporada. Abandonar o brasileiro. É o que ele fez de melhor nessa temporada. Sério, Thiago? Abandona, esquece o jogo. É mesmo? O jogo demorou, mas me deu razão, né? Não te dei razão. Desde a semana Tá dando passada... agora, querido. Desde a semana passada... Você está assinando o recibo agora. Desde a semana passada, eu venho te dizendo exatamente a mesma coisa. Joga com os titulares ou com o que tem de melhor para enfrentar o São Paulo, que foi o jogo recente. O jogo anterior foi contra o... Já nem lembro. Botafogo. Joga contra os titulares, contra o São Paulo e contra o Botafogo. E contra o Juventude, está faltando menos de uma semana para a decisão, entra completamente reserva. E aí o Atlético faz o que ele fez de melhor. Aga pro brasileiro. Aga. Porque hoje é a verdade. O Atlético não tem que se preocupar com essa partida. O jogo importante da semana é no sábado contra o Botafogo. Depois disso, obviamente, o Atlético tem que se preocupar de acordo com o que tiver de resultado lá na final. Se vence, dá férias pros caras, antecipa férias. Pode não. Bota o sub-20. Tem o Intercontinental. Ah, é verdade, tem o Intercontinental, eu esqueci. Tem Mundial. Não, o Mundial é só ano que vem, agora é Intercontinental. Intercontinental, Esqueci do Intercontinental. Mas você concorda que o time reserva do Atlético plenamente consegue ganhar do Juventude? Cara, não sei se tem plenas condições, mas tem obrigação de ganhar hoje. Não tá ganhando de ninguém, mano. Tem obrigação de ganhar hoje. Hoje o Atlético tem obrigação de ganhar. Por quê? Porque enfrenta um time ruim. O Juventude é ruim. Ninguém vai mudar essa situação do Juventude. E o Atlético precisa vencer para seguir. O Frossal olhando, a Juventude também rindo. precisa vencer, Eu tô Thiago. me rindo, O Juventude também precisa vencer. Ele tá me desconcentrando. Não, O Frossal tá me desconcentrando. Ele acabou de falar que tem que largar o brasileiro, agora é obrigação de ganhar. Ô, professor Linguiça. Ô, professor Linguiça, ele tá me Mas Eu não entendo. É o que você vai se perdendo no labirinto dos Não, próprios mas é isso, argumentos. exatamente. Tem que vencer Sabe? hoje, cara. Você vai se metendo dentro do labirinto Não tem- e daqui a pouco você se Peraí, tranca peraí, com os seus peraí, próprios peraí. argumentos. Quando eu cara. falo H pro jogo de hoje, é não usar os titulares. Porque foi o que o Atlético fez durante todo Seja o mais Campeonato claro, Brasileiro. Thiago. Seja mais claro. Foi o que o Atlético fez durante todo o Campeonato Brasileiro. Ele não utilizou os titulares hora nenhuma. Ele podia, não usava. Ele não podia, aí beleza, não tem como não usar, porque a gente não pode. Mas o Atlético o tempo inteiro não usou Tá os rindo titulares. de quê, irmãozinho? Rindo da sua cara de palhaço. Pois é, porque você Mas deve a grande ser verdade, não, mas famoso. sério, a grande verdade é, o time reserva do Atlético tem plena condição de vencer, aliás, plena condição, tem obrigação de vencer o jogo de hoje. Não dá pra entender. Porque o Atlético precisa seguir na briga pela Libertadores. Você não falou que tem que H pro brasileiro? Os titulares não têm que ir pro jogo, é isso. É. Os titulares têm que descansar. Cara, você chega nesse jogo de hoje, você não tem nem que relacionar. Ele falou que o Otávio não tem que jogar, pra mim não tem nem que ser relacionado. O Vargas tem que ir pro jogo hoje? Tem, claro. Kardec? Tem. Igor Rabelo? Tem. Lemos? Tem. Igor Gomes. Lateral esquerdo, quem vai, hein? Rubens. Ah, Na tem o lateral, Rubens, direita, na verdade. lateral direita, eu entraria com o Sarabia porque eu prefiro o Lian jogando de lateral vai direito. de Fux. Vai o Fux improvisar também, Então acho. não tem obrigação mais. Não. Qual que eu vi? Na volância. Não tem obrigação nenhuma. Na volância. Eu vou até cancelar o vídeo que eu publiquei. Paulo Vitor. Quem mais? Paulo Vitor. Aí que tá quem Igor vai. Gomes, eu acho que Paulo ele vai- Vitor, Igor Eu Gomes. acho que ele vai Igor levar o Gomes. Otávio. Eu acho que ele vai pôr o Paulo Vitor e Otávio. Você acha que o Otávio vai pro jogo? Eu acho que ele vai. O Otávio Acho que é é o o único tipo do cara. O Otávio é o tipo do cara que eu nem levaria pro jogo. Não levaria pro jogo. É que o jogo de hoje é diferente dos jogos anteriores. O Atlético, por exemplo, depois que ele abre 2-0 contra o São Paulo, ele tinha que ter mantido a vitória, mantido o triunfo.
Ele não conseguiu, não foi capaz. No primeiro tempo ainda ele tomou um empate. Mas o jogo de hoje é um jogo que o Atlético tem que mandar todos os reservas e ainda assim ele tem que vencer pela situação dele na tabela. Ô Valuzeiro, eu preciso te ouvir porque, afinal de contas, o ponto de equilíbrio é você. Porque o coleguinha ao lado aí, ele foi fazendo um argumento, aquela bola de feno, sabe? O Sarabia e o Mariano estão suspensos. E o Leandro também. Eu posso perguntar pro Eu coleguinha? iria com o Paulo Vitor na lateral direita. Posso Aí quem vai de perguntar pro volante? Não tem volante, meu amigo. Não. Paulo Vitor não. Vitor Gabriel. Nem Ô, Valuzeiro, salva o coleguinha aí que se complicou. Ele foi criando o labirinto, ele foi se metendo no meio do labirinto. Não fui. Você entendeu o que eu quis dizer. Explicar nada, Você Valuzeiro. entendeu o que eu quis dizer. Boa tarde. É assim, é porque isso é muito individual, né? Eu tenho uma opinião desde que o Atlético perdeu a Copa do Brasil, de que esse elenco, ele, por conta da queda técnica, física, tática, ele precisava de alguma maneira ser blindado no Brasileiro, mas não é ser blindado no Brasileiro. Eu já disse ao longo do ano aqui, o Atlético, para mim, faz uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro. Isso não reverbera tanto por conta do Atlético ser finalista em Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas no Campeonato Brasileiro é uma campanha ridícula. Um time que tem a capacidade técnica que tem o Atlético não pode ter menos vitórias do que o Atlético Paranaense, por exemplo, que é um clube que está brigando contra o rebaixamento. Enfim, isso, repito, não reverbera tanto, exatamente porque o time conseguiu andar nas Copas. Da maneira que o Atlético foi eliminado pelo Flamengo, né, perdeu o título para o Flamengo, eu acho que acabou, assim, machucando muito o elenco. Tá? E isso a gente viu no que disseram o próprio Gabriel Milito, jogadores importantes como o Everson. Eu teria pego esse elenco depois do jogo contra o Flamengo e trabalhado realmente a final do dia 30. Esse discurso que muitos tentaram replicar de que esses jogos seriam importantes para o Atlético chegar com uma moral contra o Botafogo, beleza. Eu discordo disso desde que foi dito lá atrás. Vamos pegar o que o Atlético fez então, nos jogos até o Botafogo. Contra o Flamengo não perdeu porque o Everson foi tão brilhante ou mais do que na Copa do Brasil. Aí, contra o Botafogo, um empate heróico com 1 a menos, entrou na cabeça do Botafogo. Contra o Atlético Paranaense, mais uma derrota. E contra o São Paulo, fez 2 a 0 e deixou empatar. Mais uma vez o Atlético fez isso no campeonato, como fez contra o Vitória, aí com o time titular. Então, assim, a verdade é que esses jogos não agregaram em nada, na minha opinião, para o Atlético jogar a final contra o Botafogo. Isso é o que eu penso, que esse elenco poderia ter sido muito mais recuperado fisicamente, tecnicamente, taticamente. O que a gente viu são os jogadores que estão cansados continuando jogando. Em partidas que levaram o quê? O Atlético entrou nessa sequência, ele fez mais o quê? 2 pontos, 3 pontos? Então, não mudou nada. Na minha opinião. Fez 3 pontos nada. Depois do jogo contra o Flamengo. Você não acha final, que o fator emocional não mudou nada com esses 2 últimos resultados? Cara, é porque o discurso é de quem? Da diretoria, dos jogadores, enfim. Não, mas... Assim, em praticidade, o Atlético melhorou a última... Não, mas eu acho que o fato de você não ter perdido para o Botafogo, jogador a menos, né? Eu acho que isso Breno, cria para máximo, o jogador e para os torcedores, todo mundo... Não, respeito sua opinião. No máximo, para mim, o Atlético estancou uma hemorragia. No máximo, para mim. Sabe o que aconteceu? Mas tá no direito. Se quer achar que criou um ambiente que virou a chave, tá tudo certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu de verdade? Para mim, tem muita gente se apegando nesse discurso de que, porque depois do empate, mudou o clima, que agora, pra cima dos caras e tal. Gente, isso não ganha jogo. Isso muda o ambiente e tal, isso não ganha jogo. Se apegar a isso, para não, aquele empate com 10 vai fazer, não muda porra nenhuma. Sábado que vem, esquece tudo isso. Se não entrar em campo, jogando o oposto do que jogou com o Flamengo nas finais, o oposto, vai tomar piaba. O oposto. Tem que correr mais do que os caras, tem que competir mais do que os caras, tem que parir um sino e uma bigorna, eu já falei isso aqui, para ganhar do Botafogo, porque não vai nessa onda de que não, clima, Botafogo tá botafogueando, mas porque o clima, os caras lá estão nervosos, porque o Arthur Jorge pediu uma coletiva para fazer onda, porque lá eles estão... Não vai nessa não. HG, não vai nisso, não ganha jogo não. O Botafogo tá mexido, o Botafogo tá sentido. Eles estão sentidos. Você acha que isso influencia? Claro que influencia. Influencia no Botafogo. É que eu acho que pelo lado do Atlético, eu tô com valor. O Atlético não apresentou nada diferente para mim nos últimos 3, 4 jogos. O Atlético faz um jogo interessante contra um Botafogo,
O Atlético vai mal contra o Flamengo lá. E curioso, nós estamos falando de 2 jogos com os mesmos resultados. 0x0. Um 0x0 no Maracanã, que o Atlético vai mal. Um 0x0 com o Botafogo aqui, que pelo contexto o Atlético vai bem. Foi 0x0 contra o Flamengo e Independência. Não, foi do Maracanã. O Atlético empata 0x0 com o Maracanã. Depois da Copa do Brasil. E o Botafogo foi aqui em Botafogo foi Independência. Independência, tá Então, certo. o jogo contra o Maracanã, o Atlético vai mal lá e vai bem contra o Botafogo aqui. Vai mal contra o Atlético Paranaense lá. E, pra mim, ele começa bem contra o São Paulo, mas ele toma um empate. Depois de fazer 2x0. E depois quase perdeu E flertou com a virada. Então eu tô sendo otimista demais, porque eu consigo ver coisas positivas do jogo Mas de você só domingo, tá vendo por coisa exemplo. positiva. Deixa eu te falar. Você só quer coisa positiva. Não, mas eu tenho você que tem que ver a verdade, a Eu não posso olhar realidade. o Qual que é a copo meio- realidade? Eu não posso A olhar o realidade é copo que o time meio tá jogando vazio. porcaria Olha pra nenhuma, você irmão. ver. Qual o último jogo que o Hulk tinha sido tão participativo quanto foi no jogo contra o São Paulo? Tinha um tempo que ele não era tão loucura, participativo. Brenão. Que Ele foi loucura, participativo. cara. Que Ele loucura. apareceu, ele participou dos 2 Nem lances meu dos amigo gols. Frossá, que é um otimista por Quanto natureza, tempo o consegue Paulinho não ver essas coisas, tá fazia vendo, gol? cara? Tinha 8 jogos que o ataque do Atlético, tirando o Vargas e o Allan Kardec fazia gol. Fizeram gol. Isso pra mim, cara, vai criando dentro deles uma confiança maior. O Everton tá falando isso, mas deixa o Botafogo perder de 3 pro Palmeiras hoje. Mas não se vai- não vai haver Não zero, vai irmão. perder de 3. Mas Não vai perder de 3. gente. Ele pode perder. irmão. Ele Não, pode se acontecer, perder. depois você me liga à E noite. se o Atlético Ele perder pode hoje perder. pro Juventude? Não, Não, também, mas mas não é o muda time nada. reserva. Não interessa. Aí não fala que é o time não reserva. interessa, Se fosse cara, o titular, Não aí interessa, é gente. Você tá Aqui, louco? aqui. Ô, ô, você tá doido? O quê? Se perde hoje pro Juventude, não é a mesma coisa do Botafogo perder pro Palmeiras, não? Não, mas não muda clima nenhum. Claro que não, pro Atlético não. Não, mas é se time os reserva. reserva. Peraí, O peraí. Atlético tá fazendo o quê pro Vocês brasileiro? estão achando que eu sou otário. Não pode ser. Eu tô achando. Não, você tá tendo certeza. Tem 2 anos e meio, Né? cara. Você tá tendo certeza. Porque 2 se anos e meio, você cara. fala que os reservas do Atlético contra o Botafogo, que segurou um empate com 10 em campo, aquilo ali foi pra mudar patamar. Se perde hoje pro Juventude. Mas ninguém falou Pera isso, aí só que o eu Brenão. esperei você falar. Você não esperou, Pera aí não. que eu esperei você Você nunca falar. espera, Aí meu. se perde hoje com o time reserva pro Juventude, não muda nada. Ah, quer dizer que muda só... Aí é conveniência. Mas eu Só não muda falei que pra mudou cima. isso. Não, Isso aí é peraí, conveniência. Só muda pra peraí, cima, peraí. pra Vocês estão de baixo não muda brincadeira, não. gente. Olha o que vocês estão se Eu apegando. não disse isso. O Atlético Eu está disse que o jogando... Botafogo mudou o Ô, clima, o Frossá, Atlético não. O Atlético, falando sério agora, larga essa porra desse lado atleticano de lado e responde. O Atlético está jogando futebol a ponto de te deixar otimista pra final contra o Botafogo, jogando futebol. Eu não tô falando de clima, oba-oba, a cabeça do Botafogo, futebol. Claro que não. O desempenho do Atlético nesses últimos 9, 10 jogos é muito ruim, tá abaixo da crítica, tá abaixo da expectativa, tudo isso eu concordo. Agora, bola jogada vai ser importante, vai resolver a parada sábado de 5 a 7 da noite em Buenos Aires. Então assim, se jogou nada, se foi uma água nos últimos 10 jogos, jogar bola no sábado não adianta nada. E eu acredito, sim, como o Breno, nesse ponto eu tô do lado do Breno nessa discussão aqui, você é um louco, meu. que o jogo contra o Botafogo, principalmente, pode ter virado alguma coisa de clima. Vocês querem gritar, eu acredito aí Não. juntos? Porque o Atlético jogou muito? Não, mas competiu mais do que vinha competindo, brigou mais, os caras mostraram Mas você não que acha querem que o no sábado. Botafogo, que talvez esteja muito mais sentido do que o Atlético confiante de fato? Porque eu consigo enxergar isso. Cara, o Botafogo não conseguiu ganhar do Vitória Não, no fim de que semana. o Botafogo não tá sentido é conseguiu fato. ganhar do Vitória. Os caras convocaram a coletiva pra falar que tá tudo bem. Eu nunca vi isso na minha vida. O Arthur Jorge 5 vezes a coletiva. Tá tudo bem, tá? Nós estamos bem. Ei, gerenciamento estamos de bem, crise, estamos bem. irmão. Se você precisa falar 20 vezes que você tá bem, você não tá bem, Everton. Frossá, presta atenção no que eu vou te Você não tá bem, cara. Frossá, Eu também acho Frossá, isso. qualquer acontecimento que rolava no Atlético, os caras emitiam nota. Não, beleza. E eu De era repúdio, contra todas cara. elas. Ridículo, ridículo. Você tá louco. Clube Atlético Noteiro. Calma, Ridículo. calma. Esse negócio, gente, ó, é o que eu tô falando. Eu tô com o Hulk, tá? Tô com o Hulk. Pra mim, o Botafogo é favorito não, pra pra mim ganhar a também. Libertadores. Tô com o Hulk. Pra mim também. Mas o Hulk é o cara mais inteligente do mundo. Mas é o obrigado, cara, ele chamou de inteligente. Mas obrigado, você também. irmão. O Hulk tá, pesado, o Hulk tá trabalhando com as palavras no extracampo pra jogar tudo em cima do Botafogo. Mais inteligente Tá jogando toda uma celeuma em Você tá cima dizendo daquela que eu coisa. também tô? Não, você também. Quem é? Você, inclusive, você devia ter calma, porque eu não sei se seu médico liberou pra você ter esse piti que você Eu teve não aqui, posso, não posso. Você tá exagerando. Daqui a pouco você Porque cai quando duro eu aqui falo, e a gente fica quando eu preocupado. falo, eu falo um pouco mais alto. Quando eu falo um pouco mais alto. Dá a impressão dói? que tudo aqui vai sair pelo umbigo Posso e pela, falar? pela minha hernia inguinal Ó, aqui. eu não sei se dá pra... Essa câmera Vocês acho que dá pra fazem ver direito. um reclame aqui, irmão? É que você tá muito gostoso, cara. Eu sei que eu tô. Eu sei que eu tô. Ele tá pra renovar contrato? É porque tá dormindo Tá pra bem, renovar né? contrato? Tá dormindo bem, tá dormindo bem. Não, tá